Infelizmente, não generalizando, mas nós, por muitas vezes, falamos da política secular, batemos nos esquerdopatas, no governo da ladroagem, da corrupção, da bandidagem, mas em alguns contextos nós estamos piores do que a própria política secular. Triste, Fábio, triste. Olha só, quando você fala de política e abre esse leque, né, a gente está perdendo feio. É mesmo, pastor? Estamos perdendo feio. Vamos pegar a nossa situação aí. Por exemplo, portal da transparência, se existe em todo quanto é lugar, em todo qualquer instituição séria, se dá transparência de tudo que entra, tudo que sai, né? Enquanto eu era dirigente de congregação, todo mês, a gente fazia a prestação de conta no final do mês, entre o dia 1 e o dia 5, a prestação de conta da congregação. Todas as congregações precisam. Todas as congregações. Acho que até tem um livro caixa aqui, ó. Eu borrei o nome dos membros, mas está aqui, ó. Cada membro, as ofertas que entraram, as despesas, né? Água mineral, auxílio voluntário, reparo, manutenção, material de limpeza e conservação, né? Assistência social, ofertas individuais, despesas de departamentos, ofertas individuais, despesas de departamento, e, enfim, né? Tudo. Deu 6 folhas, né? Deu 6 folhas. Tudo discriminado. O que entra e para onde vai. Por que a igreja não faz isso? O campo não faz, o campo não tem essa transparência? Não tem essa transparência. Por que na Assembleia Geral de janeiro lá, nós não temos essa transparência? Quanto custa o presidente? Qual é o salário dele? Quais os benefícios deles? Discriminado, igual está no livro caixa. Quanto custa cada diretor? Quanto custa cada superintendente? Quais são os benefícios? O que entrou em valores e o que saiu em valores? Quanto foi mandado para missões? Quanto foi mandado para evangelismo? Quanto foi mandado? O que foi gasto? O que foi comprado? O que foi vendido? Nós não temos. Nós temos lá um globo redondo, onde 10% para cá, 15% para cá, 5% para cá, 7% para cá. Ninguém sabe quanto de fato entrou, ninguém sabe de quanto de fato saiu. Entendeu? Enquanto as congregações têm que ter tudo. Enquanto as congregações são obrigadas a detalhar entradas e saídas. Por que eles não fazem isso? Aliás, se alguém sabe me dizer quanto está custando o presidente aí de Curitiba, cada diretor aí de Curitiba, todos os benefícios, por gentileza, traga para nós. Porque ninguém sabe. É uma caixa preta que precisa ser aberta. É o povo merece saber aonde está sendo gasto os dízimos e as ofertas. Se as congregações que entram o recurso envia tudo para a sede, então o campo é responsável em fazer essa transparência. Se esse recurso que entra não pode ser administrado pelos dirigentes, e os dirigentes, de forma transparente, têm tudo em livro, o que foi enviado para a sede, o que foi gasto, o que foi dado de ajuda de custo por dirigente, então por que não há uma transparência geral do campo ministerial para toda a membresia da igreja? Na Assembleia, todos não vão lá e não assinam como presencial e são dizimistas e ofertantes. Esses irmãos não merecem saber o que está entrando, o que está saindo, o que o pastor está ganhando, o que o membro da diretoria ganha? Independentemente do valor. Mas é só uma questão de... Aqui não é uma reivindicação. O pastor não deve ganhar, o pastor não deve ter salário. Não é isso. Mas é questão de transparência. Vai numa prefeitura, tem lá a lei de transparência. Pode burlar, mas tem lá. Vai no time de futebol, tem lá uma lei de transparência. Vai em qualquer instituição, tem lá uma lei de transparência do que entra e do que sai. Por que então na igreja também não há essa lei de transparência do que entra, do que sai, do que é compartilhado para missões, do que foi investido nas congregações? Congregação tal foi atendida no requerimento e foi feito isso, foi gasto isso.
analisando por esse ponto de vista, o senhor tem total razão e a gente precisa ajustar esse foco. Até porque, se a igreja... Isso aqui, na verdade, não é uma crítica destrutiva, isso aqui é para construir. Claro. Porque a partir de agora, com essas denúncias que está havendo aí de muitos sites, não só sites cristãos, gospel, mas sites não cristãos, denúncias de pessoas não cristãs agora, de algumas instituições sobre abuso de autoridade. O Ministério Público está investigando agora a Igreja Bola de Neve, do apóstolo Rina, que faleceu, e descobriram lavagem de dinheiro. Então, se a igreja não trabalhar agora com essa lei de transparência, dando transparência para os membros e tal, se o Ministério Público decidir investigar em alguns campos ministeriais... Vai dar problema. É complicado. É complicado. Vinha um lava-terno aí, se viu um lava-terno. Então, exatamente. Então, isso é uma das coisas que eu tenho requisitado. Essa transparência, entendeu? Porque se você não quer ter transparência, alguma coisa você quer esconder. E alguma coisa você está escondendo. Certo? Então, é um direito do povo saber. Porque quando você traz em percentuais, você concorda comigo que eu nunca vou saber se está tendo acréscimo ou decréscimo nas arrecadações? Elas estão subindo ou estão diminuindo? O que eu quero esconder com essa prestação de conta em percentuais? Alguma coisa eu estou escondendo. Não estou dizendo aqui que eu estou escondendo coisas ilícitas, mas eu posso, por exemplo, estar escondendo uma derrocada financeira da igreja, um decréscimo de arrecadação. Então, eu preciso ser transparente na minha prestação de conta. Então, que os membros se fortaleçam e peçam isso. É um direito de cada membro. Se todas as instituições, ONGs, têm lei de transparência, a igreja também precisa ter essa transparência. Igreja séria vai fazer isso. Porque assim, gente, a gente não está falando da igreja organismo vivo. A igreja organismo vivo, ela é santa, é intocável, é imaculada, é a noiva de Cristo. Igreja como organismo vivo, ela é perfeita. Não tem do que falar da igreja organismo vivo. Existem pessoas que às vezes acaba taxando a Igreja de Cristo, que é o organismo vivo, como uma instituição. Instituição liderada por homens está sujeita a falhas. Ainda que esses homens façam parte da Igreja de Cristo como organismo vivo, mas a instituição está sujeita a errar, a falhar. Nós temos diversos exemplos aí que instituições evangélicas, cristãs, falharam, erraram. Não era para falhar, não era para errar, era para ser diferente, fazer a diferença, ser luz do mundo, sal da terra. Mas fazer o quê? São homens. Então, a gente não está tocando na igreja como organismo vivo. A gente está falando aqui da instituição. E instituição que tem CNPJ, que tem arrecadação, entra e sai recurso, é preciso ter transparência, gente. Sem dúvida. É preciso saber o quanto o CEO ganha, entendeu? O que ele faz, o cartão corporativo. Precisa. Pega qualquer multinacional séria aí, você vai ter a lei de transparência do diretor, vai ter a lei de transparência do administrador, vai ter uma lei. Agora a igreja, como instituição, como CNPJ, não tem essa lei de transparência. Que falta aqueles que verdadeiramente têm o poder, o poder absoluto é dos membros. Falta os membros requisitarem isso aí. E parar com essa ideologia maligna que está sendo aí pregada, que não, onde já se viu, esse princípio da autoridade que nós falamos lá. E falando nisso, quando eu requisitei as 200 assinaturas, para você ter ideia, a postura de alguns dirigentes foi fazer reunião, ameaçar os membros, dizer que os obreiros iam ser também destituídos. Inclusive, nós estamos preparando tudo aí, material, depoimento, filmagem, som. Nós vamos levar isso ao conhecimento do Ministério Público, sabe? Nós vamos instaurar uma ação no Ministério Público, porque nós não estamos fazendo nada
que não esteja previsto no estatuto e no regulamento interno da igreja. Está no estatuto? Está no estatuto esse direito dos membros. Então, o que acontece? Esses pastores que fizeram reunião, alguns ali na Regional Cajuru, vão ter que explicar para o Ministério Público, mediante filmagens, mediante gravações, tá? O porquê que ameaçaram os membros de não deixar assinar, tá? Então vão ter que explicar publicamente. Esses são os homens que hoje estão em cima dos altares, trabalhando com ameaça, né? Trabalhando com injúria, com calúnia, com difamação. Não querem deixar os membros exercerem o seu direito estatutário, né? E o que está previsto no regulamento interno. O senhor conseguiu já as assinaturas necessárias? Já consegui, já protocolei, já fiz o protocolo. E, rapaz, era gente me ligando de tudo quanto é lugar, dizendo, vem aqui pegar, pastor, vem aqui pegar, pastor. Então a gente cessou com um número ali X e já demos prosseguimento aí, sabe?